Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, retornamos mais uma vez a este ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez, realizando esta busca. E agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Agradecemos a Deus pela oportunidade maior da vida. Agradecemos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos ligados a este corpo físico, realizando o nosso processo educativo. Gratidão a Deus por sua bondade, misericórdia, amor, justiça, tudo ao infinito. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo. Gratidão por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos neste maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos, agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca das visitas espíritas entre pessoas vivas, ou seja, visitas do espírito de pessoas encarnadas durante o descanso do corpo físico. E hoje refletiremos com base na questão número 417. Questão 417, que se encontra no capítulo 8º, livro 2º de O Livro dos Espíritos, e o capítulo 8º tem como título Emancipação da Alma. Então, acerca de emancipação da alma, estamos estudando, conforme dissemos anteriormente, acerca de visitas espíritas entre pessoas encarnadas, entre pessoas vivas, pessoas no corpo físico. Então, a questão número 417 foi formulada por Kardec da seguinte maneira: um certo número de espíritos encarnados pode reunir-se em assembleia? Então aqui, Kardec, conforme os questionamentos anteriores que ele elaborou aos espíritos superiores, tal qual o questionamento 415, quando ele perguntou qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que delas não nos lembramos ou pouco nos lembramos, e a questão 416, que ele questionou: a criatura humana pode provocar as visitas espíritas pela sua vontade? E ainda, pode a criatura, por exemplo, dizer ao dormir: esta noite eu vou me encontrar em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Será que é assim que funciona? Então Kardec formulou aqui uma série de questionamentos acerca deste assunto, e conforme acabamos de ler, o questionamento 417. Será que é possível um certo número de espíritos encarnados reunirem-se em assembleia no mundo espiritual para conversarem, para discutirem sobre um determinado assunto? E os espíritos amigos responderam:
sem nenhuma dúvida, os laços de amizade, antigos ou novos, os laços de amizade, antigo ou novos, reúnem frequentemente diversos espíritos ditosos de se encontrarem em assembleia. Então, os laços de amizade, antigos ou novos, podem nos levar a realizarmos estas reuniões no mundo espiritual, diversos espíritos se reunirem no mundo espiritual. E aí os espíritos superiores acrescentaram: pela palavra antigo, é preciso entender os laços de amizade contraídos em outras existências anteriores. Trazemos, ao despertar, uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas ocultas, ignorando sua fonte. Então aqui os espíritos amigos, concluindo a resposta deste questionamento de Kardec, acrescentaram que mesmo que não nos lembremos de uma forma viva, de uma forma mais intensa, de uma forma clara ou bem clara, mas nós traremos e trazemos constantemente intuição das ideias centrais do assunto ou das conversas que tivemos no mundo espiritual e que, via de regra, ignoramos a fonte, de onde trazemos ou por que trazemos esta intuição ou estas intuições. Mas assim, os espíritos amigos nos esclarecem, nos informando, conforme nós já sabemos, que nada se perde. Tudo que nós aprendemos aqui no corpo físico ou fora dele, fica ou ficará gravado na nossa consciência. Então, os encontros que ocorrem no mundo espiritual durante o sono do corpo físico, conforme o questionamento 415, mesmo que nós não nos lembremos destas informações ou desses encontros, mas ficaremos com estas informações gravadas na nossa consciência, lá nos porões da nossa consciência, e que no momento oportuno, nas nossas necessidades, essas ideias surgirão na nossa mente na forma de intuição ou de intuições. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 417 de O Livro dos Espíritos, para, na sequência, ampliando e aprofundando um tanto mais estas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo número 9, do volume número 9, da coletânea Filosofia Espírita, em que encontramos neste capítulo 9 os comentários de Miramês à questão 417, lembrando que o capítulo número 9 tem como título Assembleia de Espíritos Encarnados. Assembleia de Espíritos Encarnados no mundo espiritual. Então, assembleias que acontecem, ou seja, reuniões que acontecem no mundo espiritual entre espíritos encarnados durante o descanso dos corpos físicos aos quais estes espíritos se encontram ligados. Então, assim, Miramês inicia os comentários a esta questão 417, que aos espíritos, por estarem encarnados, nada impede de formarem assembleias no mundo espiritual no percurso do sono. Nada impede, desde que as reuniões sejam úteis, as reuniões estejam
autorizadas pelo mundo espiritual tenha uma utilidade para nós. Então, assim, os espíritos amigos nos informam que aos espíritos, por estarem encarnados, nada impede, ou seja, não é impeditivo, não existe um impedimento de participarmos de reuniões no mundo espiritual entre encarnados ou entre encarnados e desencarnados, vários espíritos encarnados com vários espíritos desencarnados no mundo espiritual. E neste caso, essas reuniões acontecem durante o sono ou o descanso do corpo físico. Isso acontece sempre. Então aqui Miramês acrescenta que estas reuniões, estas assembleias acontecem sempre no mundo espiritual. São almas afins que se reúnem para trocarem ideias. Assim os bons, assim os maus, dentre os quais existem os retardatários que faltam muitas vezes aos compromissos e que sempre são chamados aos deveres. Podemos observar que em muitos casos, como ao lermos um livro de ensinamentos elevados, é difícil de ser entendido. Conseguimos com muita facilidade absorver seu conteúdo. Nesses casos, é porque fizemos certamente parte de uma dessas assembleias no mundo espiritual durante o sono, onde estudamos conceitos elevados da vida e, sendo assim, as leis naturais são, nesses ambientes, mais fáceis de serem compreendidas. Então aqui Miramês nos informa que até mesmo esclarecimentos acerca de assuntos mais complicados nós recebemos no mundo espiritual durante o descanso do corpo físico para facilitar o nosso entendimento. Até mesmo a leitura de um livro com ensinamentos elevados que a uma primeira vista ou a um primeiro contato não iríamos entender ou não entendemos nada ou quase nada. E aí nós recebemos esclarecimentos no mundo espiritual acerca do assunto abordado neste livro e aí passaremos a entender melhor ou de forma completa acerca do assunto. Então assim, Miramês nos esclarece e acrescenta: formam-se assembleias em todos os lugares no universo de Deus. Formam-se assembleias em todos os lugares do universo de Deus. Todos se encontram, ou melhor, todos que se encontram estão em busca de mais entendimento, porque a sabedoria é necessária para que o amor se assente no íntimo da alma e faça parte dela para a eternidade. Então, todos que se encontram nessas assembleias no mundo espiritual, que acontecem quase sempre, estão em busca de mais entendimento, porque a sabedoria é necessária para que o amor se assente no íntimo da alma e faça parte dela para e pela eternidade. E aí Miramês questiona na sequência: quantos espiritualistas se reúnem na Terra para orar e compreender melhor a vontade de Deus? E aí ele responde, ele mesmo: são muitos que se reúnem e cada assembleia tem caminhos diferentes, mas com o mesmo objetivo de iluminar-se. Pois bem, quando no processo do sono, eles tornam a se reunir
continuando os estudos e as orações, e no plano da realidade é no plano da realidade que eles aprendem com mais profundidade o que desejam. É no plano da realidade que nós mais aprendemos aquilo que desejamos. E aí Miramês segue dizendo da seguinte maneira, que os anjos também se reúnem para tomar algumas decisões, de modo que as suas experiências se alargam, procurando cada vez mais acertar nas linhas da justiça e nos esplendores do amor. Então aqui Miramês nos informa, nos esclarece também que não são apenas nós que aqui nos encontramos ligados ao instrumento físico na condição de almas ainda em condição moral inferior, que nos reunimos para permuta de ideias, permuta de experiência, para aprofundarmos em determinados ensinamentos ou para iniciarmos determinados ensinamentos na nossa vida, mas que também os anjos, estejam eles no corpo físico ou fora dele, os anjos também se reúnem no mundo espiritual para a tomada de decisões importantes, de modo que as suas experiências possam se alargarem um tanto mais, procurando cada vez mais acertar nas linhas da justiça e nos esplendores do amor. Então os anjos, os espíritos superiores, também precisam se reunirem para a tomada de decisões, para alargarem as suas experiências. E aí Miramês segue: não percamos a paciência quando não entendermos certos assuntos que devem ser resolvidos. Em muitas situações, quando pela primeira vez temos contato, ou quando tivermos contato com um assunto mais difícil de compreensão, que não entendermos nada ou quase nada, nos orienta Miramês, não percamos a paciência. Porque em muitas situações aquele assunto que nós não entendemos nada ou quase nada ao primeiro contato, no dia de hoje, por exemplo, amanhã, ao termos contato mais uma vez ou sermos relembrados mais uma vez acerca daquele mesmo assunto, tudo poderá parecer muito claro na nossa mente. E às vezes até questionamos, por que ontem eu não entendi nada e hoje me parece tudo tão diferente, me parece tudo tão claro. E aí Miramês explica exatamente isto, que em muitas situações aquilo que nós não entendemos hoje, durante o sono do corpo físico nesta noite, nós poderemos receber esclarecimentos no mundo espiritual acerca deste mesmo assunto, e ao retornarmos ao corpo físico pela manhã do dia seguinte, mesmo que não nos lembremos de uma forma muito clara, mas traremos na forma de intuição os ensinamentos. Então assim, Miramês acrescenta na sequência que todo erro passa, como toda mentira também passa. Somente a verdade fica de pé para nos dizer: eu sou a luz. Na Terra e na sua atmosfera, há somente um mestre dentre todos os mestres. E Miramês aqui está a nos falar do mestre dos mestres, que conhecemos com o nome de Jesus. Tudo o que vem de Deus para a humanidade passa por Jesus, para que se possa entender. Ele é o coordenador das nossas necessidades espirituais, até mesmo os raios do sol, o ar, as águas e as plantas
tem as suas bênçãos. Então nada, conforme nos informa e nos orienta Miramês, nada que nós recebemos não tem outra procedência, ou tudo aquilo que nós recebemos não tem de forma alguma uma outra procedência a não ser de Deus. Mas conforme nos lembra Miramês, tudo passa por Jesus. É lógico que em primeiro lugar tem a autorização, o comando de Deus, porque tudo vem de Deus para a humanidade, ou seja, para as suas criaturas, para que possamos entender, e aí passa pelo crivo de Jesus na condição de coordenador das nossas necessidades espirituais. E aí ele lembra, Miramês, que até mesmo os raios do sol, o ar, a água e as plantas têm as bênçãos de Jesus. Em todo o sistema de assembleias, onde a verdade e a sinceridade são o tema, a resposta não deixa de aparecer nos moldes dos sentimentos, pois, formando assembleias nobres, formamos as nossas convicções elevadas. Então, nestas assembleias nobres, onde aprendemos, onde recebemos os ensinamentos, conforme aqui nos orienta Miramês, nos moldes dos sentimentos, nós recebemos essas ideias, formamos as nossas convicções elevadas, e tudo isto sob o comando, sob a orientação dos espíritos superiores, com a autorização de Deus, sob o comando e a orientação de Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Se não queremos nos reunir no mundo espiritual com espíritos inferiores, esqueçamos a inferioridade no plano da matéria, livrando-nos dela nas nossas conversações e nas nossas diretrizes de cada minuto. Porque os afins, sem sombra de dúvida, que se atraem. Então, se não queremos ser atraídos por espíritos inferiores, assim como nós, espíritos ainda nestas condições morais não tão elevadas, então, se não queremos nos reunir com espíritos inferiores, é preciso que esqueçamos a inferioridade e busquemos as esferas mais elevadas através do estudo, através das boas conversações, através daquela busca constante pelo conhecimento da verdade, livrando-nos da inferioridade a cada momento, a cada minuto, sobre as diretrizes do Evangelho de Jesus. Somente colhemos o que plantamos e nos reunimos sempre com os nossos iguais, seja na terra, seja no mundo espiritual. Conforme nos orienta Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então é por isso que aqui Miramês nos lembra que somente colhemos o que plantamos e nos reunimos sempre com aqueles espíritos nossos iguais. Ou seja, se ainda nos mantemos e se nos mantivermos nesta condição de espíritos inferiores, moralmente falando, não tenhamos dúvida que iremos nos reunir por atração, por afinidade, com espíritos na mesma ou que esteja nas mesmas condições.
A não ser naquelas situações em que, por merecimento e por buscarmos também, tenhamos condições de nos reunirmos com espíritos mais elevados para nos auxiliarem na nossa elevação. Então, assim, Miramês nos fala acerca destes iguais. Entretanto, existe a misericórdia que muitas vezes nos leva aonde não fazemos jus para aprendermos a merecer. Isto não ocorre sempre, de sermos levados onde não merecemos. Isso ocorre às vezes, conforme havíamos dito anteriormente. Então, por misericórdia de Deus, os espíritos amigos recebem a permissão para nos levarem a ambientes mais elevados, para que recebamos lições mais profundas, para nos auxiliarem estas lições no nosso despertamento espiritual de uma forma mais rápida. Então, assim, Miramês nos lembra que existe a misericórdia de Deus, que muitas vezes nos leva aonde não fazemos jus, ou seja, não merecemos. Porque em muitas situações, às vezes nós falamos que recebemos de conformidade com o nosso merecimento, mas nem sempre é assim. Nem sempre recebemos só de conformidade com o nosso merecimento. Porque em muitas situações entra aquilo que conhecemos com o nome de misericórdia. Então, a misericórdia de Deus nos auxilia para que façamos uma caminhada mais rápida. Então, assim, Miramês nos esclarece e ainda acrescenta: Jesus desceu dos altiplanos da vida maior, ou seja, Jesus desceu dos mundos altamente elevados por amor à humanidade, deixando transparecer na visibilidade de tudo a misericórdia de Deus. Então não foi por outro motivo que Jesus veio ter conosco aqui na Terra há aproximadamente 2000 anos atrás. Primeiro, por misericórdia de Deus, porque para Jesus vir ter conosco, descer de esferas altamente elevadas e nos ensinar o que ele nos ensinou e continua a nos ensinar, teve que ter, é lógico, a permissão de Deus, nosso Pai. Então, por misericórdia, Deus assim permitiu que Jesus viesse ter conosco, e aí Jesus, em um ato de renúncia maior, em um ato e uma expressão maior de amor por todos nós, veio até nós para nos mostrar o caminho. Conforme ele próprio disse, eu sou o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Ou seja, sigamos os passos de Jesus. Então Jesus reuniu seus discípulos entregando-lhes o Evangelho para que pudessem se multiplicar, formando assembleias por toda parte e irradiando a paz para todas as nações. E até hoje, assembleias se multiplicam por todo o mundo, de modo que no amanhã possamos registrar no mundo espiritual, não mais fora de nós, mas dentro de nossos corações. Eis aí a verdadeira felicidade. Então Jesus, lá no início, reuniu aqueles seus primeiros seguidores, conforme encontramos nos relatos dos evangelistas, quando Jesus foi até uma praia, ali nas margens do Tiberíades, em Cafarnaum, e convidou os dois primeiros seus seguidores, dois primeiros discípulos, Simão Pedro e o seu irmão André,
pescadores, estavam ali em trabalho, pescando para o sustento e subsistência deles e de suas famílias, quando Jesus os convidou: quereis ser meus discípulos? E eles de pronto aceitaram. Na sequência, Jesus foi convidando outros e mais outros, porque, como nós sabemos, Jesus não violenta a consciência. Jesus não impõe. Jesus convida. Jesus expõe. Então, assim, conforme aqui registrou Miramês, então Jesus reuniu seus primeiros discípulos entregando-lhes o Evangelho para que eles pudessem realizar o trabalho de multiplicação desta semeadura da boa semente, o Evangelho ou a boa notícia. E esta boa notícia, o Evangelho de Jesus, graças ao trabalho daqueles primeiros seus seguidores, chegou até nós, até os dias de hoje. E assim agradecemos a Jesus, agradecemos àqueles primeiros trabalhadores da sua seara que realizaram este trabalho heróico. Gratidão a todos eles, gratidão a Deus, gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E em breve voltaremos a nos reencontrar aqui mesmo neste ambiente virtual para continuarmos os nossos estudos, as nossas reflexões acerca destes ensinamentos maravilhosos de Jesus de Nazaré. Estamos prestes a fecharmos mais um ciclo no nosso calendário terreno, mas em breve iniciaremos um outro ciclo nesse nosso calendário terreno. E com a graça e permissão de Deus, nosso Pai, pretendemos voltar a nos reunir aqui mesmo neste ambiente virtual, já neste novo ciclo do nosso calendário terreno, para seguirmos adiante com o nosso trabalho humilde, simples e sincero de semeadura do Evangelho de Jesus. Até breve, meus irmãos e irmãs. Gratidão a todos e a todas. Gratidão a Jesus. Gratidão a Deus.